Como era esperado, as small caps tiveram uma alta mais forte que as ações representadas no Ibovespa, as chamadas large caps. No ano, o índice das small caps tem uma alta de mais ou menos 11% e o Ibovespa de 7%. O início do corte da Selic, que a gente viu agora em agosto, é um sinal claro de uma nova onda de valorização desses papéis? Bom, a resposta é calma, não é bem assim. Para o Werner Roger, que é sócio-gestor e analista-chefe da Trígono Capital, uma gestora independente com 2,6 bilhões de reais sob gestão e especializada em small e também em microcaps. E é com esse especialista que eu converso hoje. Eu sou Carlos Potorno, jornalista da Agência Estado, então começa agora o programa Cabeça de Gestor desse 29 de agosto de 2023. Werner, muito obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite. Quero te perguntar, você se diz mais cauteloso, né? E com o rally que a gente viu ali, principalmente em julho, agora em agosto, o Ibovespa já devolveu um pouco da alta. Por que essa cautela? Então, Carla, obrigado aqui pela oportunidade, né? Então, na realidade, o mercado antecipa muitos dos fatos, né? Então, existe um jargão, que é um termo que se usa no mercado financeiro, que é sobe no boato e cai no fato. Então, na realidade, o mercado antecipou esse início de corte da taxa de juros, veio até melhor que o mercado esperava 0,25, veio 0,50, então até o mercado acreditava, não, puxa vida, uma surpresa, agora vai disparar. Não, foi o contrário. Na realidade, o mercado estava precificando todo esse início de corte de taxa de juros, então já se posicionou, e no fim acabou realizando lucro, né? Então, mas não é só a Selic, né? A gente até escreveu na nossa resenha mensal que o título era Saco vazio não para em pé. Então, só a Selic não é o suficiente, né? Estamos aguardando agora a aprovação do arcabouço fiscal, a reforma tributária, outros temas importantes que o governo tem que também cuidar, como esse déficit fiscal importante, né? Que assusta os investidores. Então, são um conjunto de medidas que serão necessárias para dar sustentação ao mercado, não apenas o corte de juros. Esse é um dos movimentos, né, um dos fatores, mas não é o único. Então, são outros fatores que realmente estamos aguardando aí, né, se vem, não vem e qual a intensidade. Sim, no passado, alguns programas governamentais de estímulo, né, como renovação de frota e outros, foram vetores para valorização de ações, né, né, específicas ali na Bolsa. E a gente vê esse ano o governo federal com o PAC, com o Desenrola. Você acha que esses novos programas, né, eles vão ser esses fatores, e aí que você menciona para as ações se valorizarem? Cara, são fatores paliativos, né? No passado, a gente viu o tal do PSI, que era juros de 2,5% para o setor na indústria, alguns setores. Na realidade, o pessoal pegava o dinheiro e deixava aplicado no mercado financeiro, né? Não investia, né? Então, assim, o desenrola é mais para as pessoas voltarem ao mercado regular de crédito, né? Poder comprar, tirar o nome do SPC, né? De todos esses problemas, né? Quando você está com o nome, digamos, sujo na praça. Então, basicamente, você traz ao mercado. E a renovação de frota, que é importante, né? O governo já fez alguns estímulos, primeiro para veículos, né, que é consumo, agora com caminhões, mas não pegou, né? Mesmo subsidiando, reduzindo um pouco dos encargos, mas o mercado ainda ficou com o pé atrás. Por quê? Puxa, eu vou comprar caminhão, não sei se eu vou ter carga para transportar, né? Então, não é só incentivo dessa natureza. Então, de novo, a gente espera medidas mais sólidas, né? Agora a gente vê agora com tributação, né? O que o governo fez? Vou tributar fundos estrangeiros, fundos exclusivos, que eu acho correto as duas medidas, né, para melhorar a arrecadação. Agora, para mim, cara, existe um outro fator que não aconteceu ainda, que é corte das despesas, né? Então, se eu aumentar imposto para aumentar a arrecadação, ok, né, dentro, né, está sendo feito, não vejo nenhum problema nesse sentido. Mas onde o governo está realmente cortando as suas gorduras, né, se tornando mais eficiente. Então, é um conjunto de medidas e a gente aguarda também o governo fazer a sua parte, né? Porque só cobrar imposto é fácil. Agora, o governo tem que reduzir despesa também ou ser mais eficiente. Sim, quer dizer, as iniciativas microeconômicas são importantes, mas sozinhas não, precisa ter Perfeitamente. o arcabouço fiscal mesmo, né? Sim, E aí sim, olhando sim. custos e não só tentando, como no caso dos fundos, né, exclusivos, tentando trazer para, né, criar uma receita nova, né? E na reforma tributária que tem visto, são várias tentativas, né, realmente de tentar ter exceções, né?
Então, mas o meu setor, o meu estado, né? Então, como você começa a ter privilégios, né? Que são privilégios, sim, outros vão ter que pagar por esses privilégios, né? Então, realmente, alguém paga a conta de novo. Se você Uhum. favorece um setor, ou algum estado, né? Ou municípios, né? Do outro lado, alguém vai ter que realmente arcar com esses custos, né? Então, realmente, esperamos que seja uma tributação justa. Se fala em 25% de IVA, mas já fala que pode chegar a 27%, né? Então, já é problema, você cobra demais. E outra Uhum. coisa, isso é inflacionário. Se você aumenta muito imposto, vai para o preço. Preço, né, vai para a inflação. Inflação vai para os juros. Então, você Uhum. mexe de um lado, acaba atrapalhando o outro lado. Então, aí o Roberto Campos Neto já está falando. De novo, não é só inflação. Ele está olhando nas outras medidas, né? E eu sou o guardião da inflação. Se subir muito imposto, a inflação vai subir também, os juros não vão cair. Então, aguardemos as demais medidas. Sim, é um ciclo, infelizmente, vicioso, né? Perfeito. Sim, sim, sim. Eu queria, olhando um pouco mais as empresas, eu queria te perguntar sobre a última temporada de balanços, né? A gente teve algumas surpresas, do lado do varejo não foi tão positivo assim. Queria saber que sinais, né, essa última temporada de balanços traz aí para o universo de quem faz análise fundamentalista, né, de empresas de diferentes setores. Alguns setores, né, como você mencionou, o setor de varejo, consumo, né? O que depende de renda também, de financiamento, eles estão sofrendo bastante, né? O consumidor retraído, portanto, menor consumo. Estamos vendo todos os indicadores aí de consumo negativos. Também o impacto dos juros nas empresas, né? Do setor de consumo de varejo, porque elas têm que financiar. Quando financiam um cartão de crédito, né? Quem está financiando isso aqui? Muitas vezes é a empresa que está financiando, né? O cartão é uma forma de você fazer a venda em prazo mais longo. Só que o impacto nas despesas financeiras está sendo muito grande, capital de giro, né? Eu tenho que financiar investimentos que as empresas têm que continuar a investir. O varejo foi muito penalizado, né, com juros, pela retração do consumo e pelo impacto nos resultados. O setor imobiliário, né, que chama assim das incorporadoras, também, né? Por quê? Porque o custo dos imóveis subiu bastante, né? Não cabe mais no bolso do consumidor, né? Ou do comprador, ele tem que pegar financiamento do banco, só que o banco não consegue aprovar crédito dentro daquela renda disponível, né? Porque o financiamento está mais caro, né? Agora os imóveis na fase final de acabamento, nós vimos, né, quem fez alguma reforma, uma obra, sabe como subiu o preço dos material de acabamento, tinta, metais, né? Então, assim, então os imóveis vão ficar mais caros do que na planta, né? De repente subiu muito. Então, o setor imobiliário ele também carece de financiamento, mas aí depende dos juros e aí também da renda, né? E essa renda hoje não cabe no bolso, né? Digamos, no padrão de crédito dos bancos. Então, o setor imobiliário sofrendo bastante também, né? Então, acho que esses são os dois setores mais assim penalizados, né? Também como o CVC, que é uma empresa digamos, de consumo, né? Porque viagens, hotelaria, Uhum. passagem subiu muito, né? É muito caro viajar, muito, muito caro. Quem compra passagem de avião sabe como está caro. Então, penaliza também o setor de entretenimento, né? Especialmente o setor de viagem. Então, acho que são os setores, né, que ligados a consumo, varejo, e que depende da renda disponível, né, das pessoas, que estão sendo bastante penalizados. Então, acho que aí foi o ponto, digamos, fraco, né, desse trimestre, que na realidade o semestre todo foi bastante negativo. Agora, no setor de consumo, quando depende mais de crediário para, enfim, produtos de maior valor, né? Se tinha uma grande expectativa que se fala dos cíclicos, né? Das Sim. empresas cíclicas. Se tinha uma grande expectativa que com o início do corte da Selic, né? A tendência passaria a ser algo mais realidade, né? Esse segmento, esse nicho, você acha que está um pouco mais, num cenário um pouco mais positivo, uma perspectiva melhor, ou o varejo Não, como um não. todo? Pelo contrário, né? Eu acho que demora bastante ainda para o consumidor ter a renda, né, ou a confiança. Então, por enquanto, a gente viu que, bom, vou limpar meu nome, né, para mim poder realmente poder comprar no meu cartão, ou fazer algum crediário, né? Eu acho que a expectativa, cara, é mais para o Natal, né? Então, talvez o Black Friday, né, já antecipando, ele acaba canibalizando o Natal, né? Se você comprar muito agora nesses descontos, talvez já é a compra de Natal, né? De novo, você tem que tentar comprar o mais barato possível, né? E às vezes as pessoas não têm renda para comprar nas promoções e depois do Natal. Então, eu acho que o efeito vai demorar bastante ainda para acontecer, Uhum. especialmente essa taxa de juros tem que ir lá para 10, 11%, vai demorar bastante tempo, né? Por Sim. enquanto, eu acho que o mercado vai ficar nessa mesma
toada, né? E realmente não vejo mudança desse cenário no curto prazo, né? Sim. Se acontecer, para mim será surpresa. Uhum. Sim, a gente publicou aqui no broadcast na semana passada uma reportagem que falava um pouco disso, os bancos prevendo só para 2024 uma Sim, queda nas taxas que são cobradas no financiamento imobiliário, né? sim, Que sim. é, claro, né, um dos mais baratos, mesmo a gente tendo firme aí no relatório de mercado Fox que 2024 encerra com uma taxa de um dígito, né, a 9%. Mas é isso, é um descasamento, uma demora, né, como você está falando de essa nova, né, esse novo momento da política monetária se refletir na vida real das pessoas, né? Você falou um pouco do varejo, e varejo é um setor que ele não é muito representado na carteira dos fundos da Trígono. Você investe bastante em indústria, né? Varejo, na verdade, zero. Não temos Zero. nada, zero. Eu queria que você contasse um pouquinho o porquê disso, se é uma predileção por indústria, e até você poder trazer aqui para a gente, falar um pouco da carteira hoje do fundo de small caps, e depois a gente fala também do fundo de micro caps. O varejo, né, ele tem uma perspectiva negativa, como eu já coloquei para você. As empresas não estão com resultados bons, não pagam bons dividendos e não vejo mudança no curto prazo, né? Mesmo que a gente tente pescar alguma ou outra, no nosso forma de avaliar as empresas, né, e comparando com outros setores, outras empresas, elas acabam ficando de fora, né? Pode ter um outro caso aí melhor, mas na verdade, dentro do nosso metodologia de investimento, elas não acabam tendo vantagem em relação a outros setores. E nós estamos meio na contramão da indústria toda de gestão, né? Nós estamos na indústria, como você comentou no início, né? Então, a indústria, ela tem uma característica de ser o primeiro setor a entrar em recessão, junto com a própria economia, só que o primeiro a sair. Então, para você poder consumir e comprar, você tem que produzir primeiro, né? Então, você tem primeiro a produção, né? Desde as primeiras cadeias de produção, aí você entra na logística também, que a gente até gosta, a logística entra no meio entre o consumo e a produção. E, por fim, o último a refletir é justamente o consumo, né? Quando tudo vai se desaguar, então demora bastante. Na indústria, Uhum, nós estamos num segmento muito específico, que é o nicho, que é a indústria automobilística pesada. Aí são os caminhões, são os tratores, são as máquinas fora de estrada, né, que fazem todos os investimentos em mineração, rodovias, infraestrutura. Então, está indo muito bem, especialmente fora do Brasil, né? Por incrível que uhum, pareça, os Estados Unidos não para de crescer. Então, esse é um setor que a gente está com uma boa exposição. As empresas estão indo muito bem. Ao contrário do varejo, o semestre e o trimestre foram muito positivos para esse setor. Outro setor que a gente gosta muito também, não é muito falado, não é muito investido, o setor do agronegócio, que é o motor do Brasil, né? A produção de grãos cresceu nos últimos 20 anos, razão de 6,5% ao ano, falando em volume, fora preço. É uma China aqui dentro do Brasil, né? Então, a gente está crescendo mais que a China, com a produção do agronegócio, que é onde a gente gosta também, além do açúcar e etanol, né? Que o Brasil é super campeão, descarbonização, energia limpa renovável, a gente gosta muito do setor. E o terceiro uhum, segmento, também ele está dentro de commodities, né, dos cíclicos, que são as commodities, ligadas à siderurgia, mineração, mas tem muito a ver com China, né? Então, a gente acredita que a China volte a crescer, o governo vai estimular. Dentro do setor siderúrgico, é um setor que nós também estamos confiantes e já acaba tendo alguns sinais positivos em relação à China, tá? Então, o mercado ficou um pouquinho mais animado lá fora, exatamente porque a China já começa a demonstrar alguns sinais e o governo tem todos os meios, né, os mecanismos de incentivar a própria economia local. Então, são os três segmentos que nós estamos mais alocados, um pouco diferente aí do mercado. uhum. E isso no fundo de small caps, ou também de micro Sim, caps? small caps, mas em geral na Trigo, né? Logicamente são empresas diferentes, né? Cada fundo tem sua estratégia, mas eu te dei uma perspectiva dentro da Trigo. Mas no small caps, mesma coisa, né? A gente segue esse mesmo raciocínio, né? A mesma alocação, né? Indústria, agronegócio e commodities mais de nichos, né? Muito específicas. No caso nosso aqui, são as ferroligas. Ferroligas são um insumo, ou é um insumo da indústria de aço, né? Aço inox, aço carbono, e também especificamente para alguns segmentos de descarbonização do setor Uhum. elétrico, motores, geradores, carros elétricos, carros híbridos. Então, a gente tem uma posição de uma empresa que atende também esse mercado, que é típico da WEG, né? A WEG é uma consumidora de um silício realmente que faz parte da nossa carteira aqui. Não a WEG, mas a fornecedora, né, na cadeia de produção. O primeiro Uhum. produto acaba caindo na WEG, né, como consumidora final.
Não é um desafio, enfim, um problema, uma parte, né? Olhando o agro e commodity, as carteiras, né, aí da trigo não estarem muito linkadas com o ciclo econômico mundial, né? Porque a commodity metálica, mas também o agro, ele também está muito olhando lá para fora, né? Sobretudo grãos, que como você comentou, entendo que é um segmento que vocês têm exposição, né? Sim. Mas são fundamentos completamente complementares ou não relacionados, que é importante. Grãos, a população mundial está crescendo, né? Não adianta, a gente vai ter que alimentar com proteínas, especialmente aqueles mercados que estão ganhando renda, caso de Índia, caso de China, países asiáticos, né? Então, não adianta, o consumo vai aumentar com a renda das populações. E outra coisa importante, cara, a questão climática, né? Então, várias frustrações de safras, o Brasil acabou escapando, mas na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, aqui na América do Sul, também a Ásia está com um problema sério, na Índia, na Tailândia, que pega o mercado de açúcar, a Europa está com esse clima, né, maluco aí, Estados Unidos também está com problema climático. Então, só que o Brasil deu uma sorte dele ficar meio afastado desses problemas globais. Então, assim, o grão, ele não depende de China, né? A China até é um grande comprador, mas os preços é uma relação. A Ucrânia também, problema da Ucrânia, saiu do mercado. Rússia Uhum. também tem problema. Então, assim, grãos do Brasil vai crescer nos próximos 10 anos, representar 60% da oferta mundial de grãos de alimentos virá do Brasil. Isso é um dado da FAO, não é a Trigo, não é o Werner que está falando, isso é um dado global, né? Então, Uhum. assim, esse mercado vai andar independente de Brasil, política interna. O setor de commodities, que eu falei de ferro-ligas, no nosso caso específico, é muito ligado à descarbonização, né? O mundo todo já fala agora em descarbonização, eu preciso cortar as emissões de CO2, né, esse gás de efeito estufa. A China é muito preocupado, no plano quinquenal dela, ela tem metas de redução de emissões, né, de CO2. E dentro dessa empresa especificamente, né, ela tem um produto com baixa emissão de CO2, um dos mais baixos do mundo. O Brasil tem essa vantagem em relação ao mercado global, né, porque o Brasil usa energia eólica, hidrelétrica e também carvão vegetal em alguns produtos. O mundo usa carvão metalúrgico, né, mineral. Isso gera muito CO2. E o vegetal, mas não é carvão? Mas nós temos as florestas de eucaliptos que recuperam todo o CO2 emitido e ainda geram um crédito positivo, crédito de carbono, né? Portanto, nós somos uma empresa muito limpa em relação ao cenário global. Então, assim, não tem nada a ver o agronegócio com esse segmento, portanto, é baixa correlação, tá? Um lado é a questão de descarbonização, né, um mundo mais limpo, e do outro lado, temos que alimentar o mundo através de proteínas, né, e o Brasil realmente será o grande fornecedor global, celeiro do mundo, né, das proteínas, né, que passa desde carnes, mas carne também necessita dos grãos, do milho, da soja, para produzir proteína, né, e os próprios grãos que são exportados aí para a China, né, para os demais países. Então, estamos muito tranquilos em relação a essa exposição, digamos assim, commodities, né, porque os Entendi. fundamentos são muito sustentáveis e não relacionados. Sim. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a carteira, se é uma Sim, carteira mais pulverizada, se ela é uma carteira mais concentrada e um pouco da estratégia, né, das ações. Vocês têm uma visão muito de longo prazo, né, bem sim. fundamentalista e também longo prazo, né? A nossa carteira, né, ela é concentrada, também diferente do mercado, que gosta de diversificar para reduzir risco. Para nós, assim, na verdade, a diversificação excessiva não traz retorno e aumenta o teu risco. Você não consegue acompanhar 50 empresas, como no nosso caso, nós temos 10 empresas que representam 92% da carteira. Portanto, eu consigo acompanhar muito de perto 10 empresas e não 50 empresas, né? Nós não temos digamos, aderência aos índices de referência, ao benchmark. Então, nós temos 96% no caso do nosso fundo Small Caps, né, que é o flagship, 96% de gestão ativa, só 4% fazem parte do índice, né? Não nos importa o índice, né? Nós somos baseados no, digamos, nos fundamentos das empresas, empresas que pelo seu valor, a forma como a gente avalia, né, elas estão muito descontadas em relação ao mercado. E outra característica, Carla, que é aí pessoal, né, do Werner, na minha carreira, iniciei em crédito, são empresas com um balanço muito fortes, né? Não temos problemas de crédito. São empresas que ganham com taxa de juros, aplicam seu caixa na Selic, né? Ganhando também com taxa de juros, né? Que conseguem também exportar, então participação relevante fora do Brasil. Então não está dependendo aqui do mercado, digamos assim, de consumo, de varejo, de juros. Então é uma carteira um pouquinho diferente, concentrada por uma decisão nossa. Gestão de risco é cuidar bem, né, daqueles ovos, né, que estão, digamos, numa cesta só, né, são poucos ovos, mas eu não quero ter 10 cestas para cuidar. Então a gente cuida muito Dentro bem das empresas, né? dessas
Dessas 10 empresas, quais são as três principais, assim, que Então, respondem as por... três principais, né, é a Tupi, né, que é a empresa aí da indústria, né, que exporta 50%, empresa realmente líder global dentro do seu segmento, né, especialmente aí no setor automobilístico pesado, mas também carros comerciais, né, nós temos as picapes, os SUVs, né, realmente ela tem produtos também de linha mais leve. A Kepler Weber, né, que é a empresa líder no Brasil de silos, tem 40% do mercado, empresa que vai completar em 2025 100 anos, né, empresa centenária, né, realmente é Uhum. quase que sinônimo de silo, né? Quando fala Kepler, já sabe, eu quero um Kepler aqui, mas é de outro fabricante. Na realidade, é uma empresa realmente muito tradicional, está muito bem, com muito caixa, né? Realmente muito sólida. Acabou de entrar no novo mercado. Então, assim, também foi um evento positivo. E amanhã vai ter um sininho lá na Bolsa, né? Eles vão abrir o mercado, já com o Uhum. processo formal, né? Fazer aquele festejo, né? Comemorar. Então, a Kepler vai abrir amanhã um pregão dia 30 pelo ingresso no novo mercado. E a terceira, né, é essa justamente que eu comentei, é a Ferbasa, empresa de ferro-ligas, né, empresa da Uhum. Bahia, tem 1,2 bilhão em caixa, praticamente não tem dívida nenhuma, investindo na autoprodução de energia, né, energia eólica. A empresa assim, ela tem mina, né, de cromo para 80 anos de consumo, é uma empresa assim muito sólida, com 60 anos, né, realmente dentro do segmento, como comentei, que ela participa com produtos limpos, verdes, e o Japão é um dos grandes clientes. Então, justamente o processo de descarbonização, a China também compra, né, e o Brasil representa mais ou menos metade das suas receitas. Outra metade no exterior, como o caso da Uhum. Tupi, também metade no exterior. E no caso da Kepler, né, ela vende aqui 90%, mas os clientes, né, o produto final, os grãos, os milho, também são exportados. Então, de certa forma, né, se o Brasil continuar exportando, produzindo, né, a Kepler é favorecida pelos seus clientes, né, pela indústria, as tradings, as empresas de proteínas que também consomem silos, portos, ferrovias, todos precisam de silos, né, para fazer a sua logística, né, não é só guardar. Você tem o Sim, transbordo, você tem a limpeza, né, você tem que sim, colocar no navio, no trem, né, então ela participa também da logística. Então são as três sim. principais posições nossas aqui. Entendi. Werner, para finalizar, acho que um dos desafios do mercado e dos outros gestores, inclusive, é lidar com a baixa liquidez Ah, das small caps, né? Então, qualquer movimento pode afetar o preço, né? Como que vocês driblam esse obstáculo esse natural é um das mito, small e das micro caps, né? cara, esse é um mito, né? A liquidez, pelo menos nas nossas empresas, eu não diria que são liquidez baixa. Essas três empresas que eu comentei, a Tupi e a Kepler, negociam 20 milhões por dia, né? Se você pegar 22 dias no mês, são quase 450 milhões, né, de liquidez. Então, uma liquidez no mês, estou falando isso no mês, né? A Ferbasa também negocia mais de 10 milhões por dia, são mais de 200 milhões por mês. Então, na Essa, realidade, os né, números desses não são uma barreira para Trígono, por exemplo, não, crescer e aumentar Absolutamente. Então, nós estamos com 2,6 bilhões, que você comentou no início, né? Nunca tivemos problema nem em comprar nem em vender nossas posições, porque eu não faço isso aqui em 2 dias, né? Eu tenho 2, 3 meses, eu tenho bastante tempo para me reposicionar, sem agredir o mercado, nem na compra nem na venda, né? A gente gosta de fazer o inverso. Eu compro quando cai e vendo quando sobe, né? A gente está sempre na ponta inversa. Então, eu compro bem e vendo bem, né? Então, na Trígono, por exemplo, nosso volume, talvez nós somos um dos maiores gestores de small caps, nunca tivemos problema, né? Então, realmente, é um mito. Logicamente, se eu quiser comprar só empresas com baixa liquidez, problema, mas nós temos uma gestão de liquidez muito tranquila e jamais tivemos nenhum problema, assim, realmente, a liquidez e também de, puxa vida, eu não consigo comprar, vou ter que parar porque não tem liquidez. A gente já escolhe as empresas que sejam adequadas ao nosso tamanho e não vejo nenhum constrangimento hoje de a gente montar a carteira ou desmontar alguma posição se necessário. Aí depende, né? Se você tiver 50 bilhões sob gestão, é outra história, né? Então, os Sim. grandes gestores, os grandes bancos, né? Eles não conseguem. Por quê? Porque eu sou muito grande. Então, eles acabam nem olhando o segmento de small caps por essa barreira, pelo tamanho deles. Não é a barreira Porque da eles, empresa. só de Para eles, entrar, eles já vão ser prejudiciais para o mercado e para sim. eles, né? Se eu quiser comprar 1%, eu tenho que comprar 500 milhões de uma nação, né? A empresa Uhum, vale 3 bi, eu comprei 20% da empresa. Então, ele não uhum, entra, né? Não que ele sim. não goste, mas, assim, é tão pequena aquela posição que ele consegue comprar que, no fim, não faz diferença. O que eles fazem? Eles compram o índice. E se você olhar todos os principais fundos, eles estão 98% relacionados ao índice. Então, compra o ETF.
Isso é pagar 2% de taxa de administração para uma gestora, com um fundo que basicamente replica o índice. Compra um Sim. ETF, né, liquidez de 2, e aí, pelo menos, você sai mais cedo, né, quando você quiser comprar, sair, e tem um retorno também bastante positivo, né, e sem ainda a pessoa reclama, né, de pagar taxa de administração. Taxa de administração tem que ser pago para quem gera valor, né, para quem Sim, faz sim. alguma coisa Que diferente. faz a diferença. Comprar índice, né, por que você está pagando gestor para comprar índice, né? Compro eu direto. Então, o pessoal vai E ficar bravo Werner, comigo, viu, cara? Assim, mas, assim, na verdade, é o que é, tá? sim, Se sim. você olhar os fundos todos, estão muito próximos aos índices, né? Perspectiva, eu sei que vocês não olham curto prazo, mas perspectiva para fim de ano, para primeiro trimestre de 2024, para o índice de small caps. Eu sei que vocês não olham isso, mas é uma perspectiva Sim. de positiva, deve continuar subindo. Nós estamos com movimento nesse mês, particularmente de agosto, né? De saída de capital estrangeiro, né? Nós vimos aí quase 9 bilhões, não sei exatamente o dado de hoje. Então, o que entrou no ano, em um mês saiu um terço. Então, foi um movimento bastante forte de saída por fatores externos. Os juros ainda lá em cima, lá fora, né, ainda sem um cenário claro se vão cair ou vão subir mais um pouco. Então, o estrangeiro está um pouco mais cauteloso em relação aos mercados emergentes, né? Especialmente o Brasil também está olhando essas dúvidas aqui: déficit Uhum. fiscal, arcabouço, as reformas. Então, o estrangeiro está um pouquinho receoso. Então, vamos Isso, aguardar. a- isso afeta a perspectiva para o índice, você acha? Afeta no curto prazo, sim, né? Agora, se de repente, lá fora, né, o Fed resolver ser mais, digamos, menos, digamos, não ter mais o aperto monetário, começar a relaxar a política monetária, pelo menos ou parar de subir, já dá uma indicação que vai cair, de qualquer momento vai cair, né? Então, de repente, o mercado, como se antecipou aqui, lá fora também. Então, puxa vida, os juros vão cair, eu vou começar a tomar mais risco, né? O apetite de risco aumenta. Onde tem risco? Mercado emergente. Aonde tem mercado emergente com liquidez, que eu conheço, é o Brasil. Então, o fluxo volta para o Brasil. E aqui Uhum. também, os juros continuando uma trajetória de queda, que a gente não sabe a intensidade e a velocidade, os investidores institucionais, né, acabam, né, aumentando, talvez no final do ano, reposicionando uma parcela maior em renda variável. Aí, os comitês de investimentos, geralmente são decisões anuais, na estratégia, chega Sim. no final do ano, bom, vamos reposicionar nossos fundos, tomar um pouquinho mais risco, um pouquinho mais de renda variável, e as small caps fazem parte desse contexto de um pouquinho mais risco, né? Eu quero mais exposição em small caps que crescem mais, juros caindo, small caps crescem mais, deve se valorizar mais. Então, o mercado pode começar a antecipar novamente, talvez lá para outubro, novembro, mas para o final de ano, né, esse movimento de reposicionamento, especialmente pela perspectiva de queda de juros, aqui e lá fora. Né? Sim. Estamos aí gêmeos, né? Estamos andando juntos, subimos Uhum. juntos, agora vamos cair juntos. Né? Acho Sim. que os dois mercados andando na mesma direção. Sim, maravilha. Werner, muito obrigada pela entrevista, viu? Obrigado a você, estamos sempre à disposição. Então, Maravilha. A gente encerra aqui então o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Cláudio da Luz, que é da TV Estadão. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. tchau, tchau.